Bom, e agora eu separei esse outro desenho aqui para a gente estar utilizando como uma referência para me te passar aqui essa ideia, onde você vai poder realmente replicar onde você quiser. Primeiro eu mostrei um desenho mais simples, claro que você depois vai ter outras etapas, né? Onde você vai cada vez mais aprimorando e refinando o desenho para que chegue mais próximo do que você deseja. Se for um desenho de cópia, você vai refinando até ficar o mais próximo possível que você deseja e aplicando suas características, coisa do tipo, ou mantendo 100% da fidelidade. Mas no geral a gente vai conseguir utilizar aquelas mesmas etapas. Primeiro, a ideia é pensar em uma forma mais simplificada, pensando em 2D, em vez de pensar já em 3D. E a ideia aqui é sempre ir aplicando esses estudos mais rápido, exatamente para que a gente possa estar estudando e replicando em vários estudos, né? Em várias coisas que a gente pretenda estudar, sejam objetos, sejam tipo de árvores, sejam animais, sejam pessoas e tudo mais. Então, bora fazer aqui a ideia utilizando essa personagem como exemplo. Então, primeiro a gente consegue simplificar aqui algumas coisas. Eu posso fazer aqui e simplificando, ou a gente pode primeiro passar aqui e dar uma olhada no que a gente pode simplificar. Por exemplo, a cabeça dela pode ser simplificada aqui como um círculo. Deixa eu só pegar outro tipo de lápis aqui. Pronto, esse aqui tá melhor. A cabeça dela pode ser simplificada como um círculo. O escudo aqui também é outro círculo. A espada aqui a gente consegue simplificar em um retângulo e apontar aqui com um triângulo. Algumas outras coisas aqui a gente pode ir marcando em um primeiro momento como linhas mesmo. Então aqui para a mão dela a gente pode usar um círculo, a gente pode puxar aqui como linhas, adicionar uma bolinha aqui pensando em formato de stick mesmo e adicionando aqui que a gente pode adicionar a parte do tronco dela mesmo com esse formato de linhas. Aqui uma bolinha para representar essas partes das articulações. Ou seja, a gente está simplificando aqui um boneco de sticker. Aí adicionar a bolinha aqui, mais linha, outro círculo aqui para a mão. Daqui é um círculo. A cabeça dela, como eu falei, é um círculo. A gente pode conectar aqui a cabeça com essa parte do corpo, exatamente com a linha. Aqui a gente pode puxar outra linha. E aqui a gente pode conectar aqui a parte do quadril dela com aquela linha. E sempre adicionando o círculo aqui. Eu estou fazendo simplificado aqui só para te mostrar. Deixa eu só adicionar aqui aquela ideia do quadrado aqui, do retângulo, triângulo. Então é você realmente enxergar formas simplificadas. E aqui para o corpo dela a gente vai simplificando também com círculos, coisas do tipo e linhas. Então aqui a gente pode puxar uma linha até aqui o joelho, continuar puxando a linha aqui. E aqui a gente, o pé dela pode deixar como um triângulo. Aqui para essa outra perna a mesma coisa. Então a gente tem que pensar ali atrás como se a gente estivesse vendo a perna dela como tá lá, o joelho dela estaria mais ou menos aqui, e basicamente é isso aqui. Então se a gente pegar aqui agora, por exemplo, puxar aqui pro lado, a gente tem um boneco simplesmente, extremamente simplificado, tá? Aqui é o escudo aqui, eu fiz meu zoado, mas aqui a gente já tem uma ideia, aqui a gente já tem uma ideia do que a gente vai adicionar por cima. Então após a gente ter isso daqui, claro que aqui no digital você pode fazer isso aqui mesmo para fazer um estudo, pegar basicamente a estrutura, desenho que você está tentando estudar, para você entender como funciona a estrutura. Vou só reduzir aqui. E agora a gente consegue transformar esse formato em 3D. Deixa eu pegar o azul mais escuro aqui, esse aqui. Então aqui o círculo, que é a cabeça dela, a gente poderia já enxergar essas coisas aqui como a ideia das direções, né? Então basicamente como ela está mais ou menos de frente, a gente consegue visualizar essa ideia aqui. A gente consegue adicionar então mais volume aqui para o corpo. Então aqui na parte do corpo a gente pode simplificar com simples círculos. Então tanto aqui para a parte de cima quanto a parte de baixo e juntar aqui como se fosse um quadrado. Claro que por se tratar de uma personagem feminina, essas formas têm que ser mais tranquilas. Aqui pro quadril pode até ser um pouquinho mais exagerado entre aspas. E aqui a gente junta. Só que ao invés da gente juntar como um quadrado, mas você pode juntar como você preferir, obviamente. Só que aqui ela já tem curvas, então depois você vai ter que fazer isso. Então é simplesmente simplificar mesmo. Então aqui, por exemplo, a gente pode simplificar a parte do braço como um... esqueci o nome desse formato aqui. Mas enfim, aqui os ombros pode ser um círculo, então aqui a gente bota círculos. E assim a gente vai montando agora, com base na estrutura que a gente já pegou antes. Agora pega outra aqui, outro círculo para representar as articulações. Você tá entendendo? A gente pode botar um pescoço nela e você entendeu. Então eu vou dar uma acelerada no vídeo e vou fazer toda essa parte para que você consiga entender. Pronto, agora que eu já transformei em uma coisa um pouco mais tridimensional, eu fiz rápido aqui mesmo, mais jogado mesmo, tanto é que tá
bem sujo e tal, mas você pode fazer com calma, tá? E fazer com cuidado. Eu até tentei adicionar aqui como é que seria a perna dela por trás desse escudo, mas acaba sujando, mas você que vai estar fazendo, você é quem tem que entender, né? O que você vai estar visualizando aí. E após isso, a gente pode ir, então, para a próxima etapa. Então, agora até o final, eu vou só acelerar o vídeo aí para você ver todo o processo. Bom, agora que eu fiz já essa nova forma aqui, sem me preocupar muito em detalhar ou se está exatamente certinho ou coisa do tipo, eu já quero ter mais ou menos a visualização agora onde estão as outras partes principais. Então a gente consegue já ter uma visualização melhor da personagem. Então a gente saiu do personagem 3D, agora a gente tem uma melhor visualização aqui, onde vão estar os elementos aqui da personagem que a gente está se inspirando aqui. Aí depois disso, basta a gente ir para a próxima etapa e refinar mais e depois ir cada vez mais refinando. Então vou fazer mais uma etapa aqui, que nem eu fiz ali no pergaminho, ou sei lá o que é aquilo, e para que você possa perceber que seguindo essa ideia de primeiro pensar em 2D, focando na estrutura, para depois pensar em 3D, para pensar em profundidade, né, em dimensões mesmo, e depois a gente pensar aqui, agora adicionando os detalhes principais, sem se preocupar com esses detalhes pequenos. Na verdade, não é basicamente os detalhes que dão forma e dão a entender o que é o personagem, o que tá acontecendo ali, estilo de roupa, o que ele tá segurando, ou coisa do tipo. E agora a gente começa a detalhar mais e a realmente adicionar esses mínimos detalhes aqui e tudo mais. Então vamos fazer aqui de forma rápida para que você possa entender. Bom, teve um problema na gravação aqui e acabou gravando só uma partezinha e o resto não captou, então eu resolvi já cortar e mostrar basicamente essa etapa já concluída. Então basicamente ficou dessa forma aqui, deixa eu tirar os outros, onde a gente foi passando ali pelas etapas até chegar nessa parte aqui. Lembrando que eu fiz aqui de uma maneira mais rápida, eu também não estava focado em tentar fazer a cópia exata, exatamente como é ali, mas dá para perceber que é a mesma personagem, na mesma posição, todas as características a gente conseguiu transparecer da personagem que a gente estava usando como a referência aqui para estudo, quanto a personagem que criamos. Então, basicamente é isso. E aqui eu ainda apliquei aqui umas cores básicas aqui, só de brincadeira, de forma rápida mesmo, escolhendo aqui sem ser no conta-gotas, tá? Apenas escolhendo aqui mesmo, rapidamente, só para brincar. E assim a gente consegue ir fazendo estudos rápidos, tanto ali para todas as etapas que a gente passou, até essa etapa aqui onde a gente aplica as cores básicas, onde a gente pode também, por exemplo, em um concept, a gente poder brincar com várias cores diferentes e tudo mais. Mas enfim, então vou remover aqui as cores e vamos passar aqui cada etapa novamente para relembrar. Bom, primeiro aqui foi aquela etapa onde a gente basicamente pegou a estrutura, né, a proporção, posicionamento e tudo mais do personagem. Então você vê que é um boneco de stick, aqui tem basicamente que seria o escudo e aqui a espada ali atrás. Depois a gente evoluiu e trouxe uma tridimensionalidade aqui para o personagem, adicionando aqui volumes. Então removendo aqui a parte de baixo, fica só essa etapa aqui, parte de baixo, o stick basicamente, segundo com a parte aqui mais completa, a gente pode remover a parte de baixo e depois a gente começa a adicionar alguns detalhes, os detalhes principais e mais brutos, sem ser esses detalhes menores. Então a gente foi para essa outra etapa aqui. Então deixa eu aumentar aqui, aqui tá muito sujo, deixa eu remover a parte de baixo e basicamente ficou assim. Então a gente já consegue identificar onde tá cada coisa aqui do personagem. Então ao invés da gente ter aqui a personagem em formato de boneco de manequim, digamos assim, a gente já tem aqui com as coisas adicionadas. Então você vê que ela tá com tapa-olho, já tá com as partes aqui da roupa que ela tá utilizando, da armadura, né, de couro e tal. Você percebe que tá com luva, com o sapato, que esse círculo aqui era um escudo e tudo mais. Depois disso, a gente evolui para essa outra etapa, que foi a última que eu fiz agora, e basicamente aqui já adicionei mais detalhes, mais coisas para realmente a gente conseguir visualizar como é a personagem. Então, basicamente, essas são as etapas que a gente vai fazendo. E no final ainda brinquei aqui e adicionei essas cores aqui só para trazer uma ideia aqui. Então, basicamente é isso aqui. A gente saiu de uma forma simplificada 2D para uma forma mais tridimensional aqui, 3D, onde a gente está conseguindo ver aqui os volumes usando as formas básicas. Então, a gente sai de formas 2D, usando traços, usando linhas e formas 2D mesmo, coisas simplificadas para uma forma mais desenvolvida aqui 3D. Depois a gente passa dessa forma, adicionando
detalhes principais, os detalhes mais brutos, o que formam o personagem ou algo que você está desenhando. Depois a gente passa para algo mais detalhado, mais com as coisas mais definidas, digamos assim. E depois a gente pode ir para a próxima etapa, que é realmente refinar e fazer a line art ou coisa do tipo. E aí depois tem a etapa de colorização e tudo mais. Então a gente poderia até pegar essa mancha aqui, que olhando assim fica meio esquisita. A gente pega aqui e a gente diminui e adiciona aqui em cima. Só que a gente tem que adicionar de uma maneira certa, né? Basicamente é isso. Nesse caso aqui, a gente teria essa última etapa, que é exatamente com a adição das cores, vou deixar pequeno aqui só para a gente conseguir entender, mas basicamente é isso. A gente poderia estar brincando aqui para fazer esses estudos rápidos e ter tudo isso definido. Espero que tenha entendido, tenha gostado aqui dos conceitos. Assiste lá a primeira aula, a primeira parte dessa aula, né? E se você gostou, deixe seu gostei, inscreva-se no canal, comente aí o que achou, se você teve alguma dúvida ou alguma coisa do tipo. Confere os links da descrição também e até o próximo vídeo.